Então, boa tarde a todos. Não vos consigo ver, mas sei que estão aí desse lado algumas pessoas que eu já conheço e para elas um beijinho grande e para as outras também. E obrigada por terem vindo e por terem aceito este desafio, onde de facto, tal como faço nos últimos anos, e acho que é o meu apanágio desde sempre, que é tentar descomplicar, sem perder o rigor da lei, tentar descomplicar aquilo que é uma lei tão impactante para nós, a administração pública e não só. Vi que estamos aqui, a maior parte de pessoas da administração pública, essencialmente câmaras municipais, mas também vi Tribunal de Contas, a IGF e outras entidades. E também vi aqui alguns que ou não tinham afiliação ou que se inscreveram como privados e, portanto, até se calhar poderão estar aqui também pessoas do setor privado, que também a eles se aplica esta lei. Portanto, o seminário, este pequeno webinar, terá por objetivo descomplicar. Nós hoje não vamos ter um guia de estudo aprofundado sobre esta lei do whistleblowing, mas quero pelo menos deixar aí desse lado. Não quero deixar o receio de pensar, ai meu Deus, e agora vêm as contraordenações e nós não estamos preparados, o que é que vamos fazer? Gostava sobretudo de passar para aí este alerta desta necessidade de começarmos a fazer alguma coisa e de vermos como é que se pode implementar esta lei. Pronto, primeiro eu acho que é importante perceber porque é que aparece esta lei em Portugal. E esta lei em Portugal aparece numa transposição de uma diretiva comunitária que visa combater a corrupção e o branqueamento de capitais. Visa combater a corrupção e o branqueamento de capitais e pega nos trabalhadores e nas pessoas que trabalham dentro das organizações e pede-lhes esse contributo para o combate ao branqueamento de capitais e à corrupção e a qualquer prática que se revele ilegal face a uma norma nacional ou uma norma comunitária. Então, no fundo, o que esta lei vem dizer é assim: nós precisamos muito dos contributos que os trabalhadores que estão dentro das organizações nos possam fazer chegar, porque esses, melhor do que ninguém, às tantas vão ser aqueles que vão sinalizar qualquer prática ilegal, qualquer ato ou omissão que viola a lei. E então, como é que nós vamos conseguir pedir a essas pessoas para nos fazerem chegar estas informações, dando-lhes o conforto de que nada lhes vai acontecer? E é justamente este o título da lei. É o Estatuto da Proteção do Denunciante. Portanto, o que esta lei visa fazer é criar um canal para que os trabalhadores, para que os prestadores de serviços, para que os membros dos órgãos sociais, os estatutários, os dirigentes, todos aqueles que têm um vínculo com qualquer organização, seja ela do setor público ou privado, se possam sentir confortáveis em fazer uma denúncia sem recear a retaliação que possa daí resultar. Este é o grande objetivo desta lei e é essencialmente para isto que ela existe. Agora, eu a início, e quem me conhece já sabe que eu às vezes sou assim, um bocado brincalhona, pronto, e eu a início brincava às vezes, eu trabalho agora nesta área da lei do whistleblowing com um ex-professor meu, pronto, com quem aliás depois fiz o doutoramento em Regulamento Geral de Proteção de Dados e depois ficámos sempre a trabalhar nestas matérias da RGPD, da lei do whistleblowing, e ele é membro da CADA, e eu dizia-lhe e brincava com ele quando estávamos os dois a estudar a lei, eu dizia assim, bem, esta lei às tantas, corremos o risco de nos aparecer no canal de denúncias não só a verdadeira denúncia, aquela que efetivamente esta lei pretende proteger, mas isto pode se tornar assim um canal de queixas, queixinhas e queixumes, não é? Porque a dada altura o trabalhador poderá também sentir-se legitimado, já que lhe vão dar voz e que o vão proteger por aquilo que diz, a dizer aquilo que bem lhe apetece. E é isto que esta lei também pretende evitar. Por um lado, porque delimita muito bem aquilo que é o âmbito de aplicação e as áreas às quais esta lei se vai aplicar, por outro lado, porque exige da parte do denunciante que esteja de boa fé e que tenha fortes razões para crer que aquilo que está a denunciar efetivamente corresponde à verdade, ou seja, não é uma denúncia de ânimo leve que está aqui a ser protegida. Pronto, portanto, o que esta lei vem fazer na transposição da diretiva é, no fundo, e há aqui várias entidades que são protegidas, mas no fundo essencialmente é os trabalhadores, os prestadores de serviços, os membros de órgãos sociais ou qualquer outra pessoa que, pelo vínculo que tem com uma determinada organização, tenha
fundamentos para crer que estas praticaram um ato ou omissão ilegais e sinta que deve fazer esta denúncia. E quando sente que deve fazer esta denúncia pode ser relativamente a um ato, mas também relativamente a uma omissão, ou seja, aqui é tão grave fazer alguma coisa que viola a lei, como não fazer algo que nos termos da lei a entidade é obrigada a fazer. Estamos a falar de áreas muito concretas, não estamos a falar, por exemplo, e esta foi uma das coisas que logo pensei que iria acontecer, que era aproveitarem este canal, por exemplo, para fazerem denúncias relativamente a situações de assédio moral. Não é para isto que serve. O assédio moral tem um regime próprio, como sabem, nos termos do Código do Trabalho, aplicável à administração pública por força da remissão que a Lei do Trabalho em Funções Públicas faz para o Código do Trabalho. Portanto, esta lei é para que as pessoas possam denunciar atos ou omissões, e pensem bem, esta lei surge porque pretende combater o branqueamento de capitais e a corrupção. Portanto, o que vai precisar, as denúncias vão sempre ter que incidir sobre matérias que possam, de alguma forma, ter a ver com isto, nomeadamente a contratação pública, nomeadamente questões relacionadas com serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção de branqueamento, de capitais e de financiamento do terrorismo, segurança e conformidade dos produtos, segurança dos transportes, proteção do ambiente, proteção contra radiações e segurança nuclear, segurança dos alimentos para consumo humano e animal, saúde animal e bem-estar animal, saúde pública, defesa do consumidor, proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança da rede e dos sistemas de informação e atos ou omissões contrários e lesivos aos interesses financeiros da União Europeia, atos ou omissões contrários às regras do mercado interno, situações de criminalidade violenta, especialmente violenta e altamente organizada, e crimes económico-financeiros, e atos ou omissões que contrariem os fins ou as regras ou normas abrangidas pelas alíneas A a C que já vimos anteriormente. Portanto, é para estas matérias específicas que esta lei existe, para que as pessoas dentro destas matérias, qualquer trabalhador, qualquer prestador de serviços, qualquer outra pessoa que, pela relação que tem dentro da nossa estrutura, seja ela uma Câmara, um Ministério, uma empresa, para que se possa sentir seguro de que vai fazer uma denúncia de algo que ele sabe que acontece ou que não acontece, porque já vimos que isto se aplica também às omissões, que tem fortes razões para crer que a denúncia que está a fazer tem um fundo de verdade, não é uma mera acusação infundada, e então que depois vai ser protegido por isso mesmo. Nos domínios da defesa e segurança nacionais, só é considerada infração, para efeitos desta lei, o ato ou omissão contrários às regras da contratação constantes dos atos da União Europeia. Portanto, desde logo, e este artigo 2º é super importante, que é, esta lei tem um âmbito de aplicação restrito. Âmbito esse que está definido na diretiva que nós transpusemos para a ordem jurídica nacional. Portanto, é só para estas matérias que esta lei se vai aplicar. E para estas matérias em que os nossos trabalhadores tenham conhecimento de uma ação ou de uma omissão que viole estas normas. Por exemplo, uma das áreas onde eu estou a ver como muito possível existirem denúncias é, por exemplo, no domínio da contratação pública. Outra das questões é, por exemplo, ao nível da proteção do ambiente, da segurança de transportes, segurança e conformidade dos produtos, e esta questão de saúde pública, defesa do consumidor e, obviamente, a questão da proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança da rede e dos sistemas de informação. Porque agora permitam-me aqui também trazer a chamar a brasa um bocadinho a outra das minhas sardinhas, que é esta, que é, de facto, nós, em Portugal, ainda não temos um regime de maturidade de tratamento de dados pessoais muito grande, porque o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que alterou substancialmente o paradigma face à Lei de Proteção de Dados anteriormente existente,
entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018, vá-se lá saber porquê. Houve muitas entidades a nível nacional que achavam que o facto de ainda não estar transposta para a ordem jurídica nacional, que não era vinculativo, erradíssimo, porque enquanto que uma diretiva, como acontece naquela que está na base desta lei, tem de facto que ser transposta para a ordem jurídica nacional para entrar em vigor e para ser obrigatória, um regulamento comunitário não carece de transposição. E foi isso que aconteceu com o regulamento. A verdade é que andou toda a gente iludida de que ainda não era para nos preocuparmos para já. E a verdade é que em 2018, 25 de maio, não se preocuparam o que deveriam. Entretanto, a 8 de agosto de 2019 sai finalmente a Lei de Execução Nacional do RGPD. Apercebi-me na altura, também saiu numa altura péssima, não é? Porque sai quando toda a gente está de férias, como aliás acontece com muitas leis, e anda tudo preocupado com outras coisas, depois quando acordam em setembro até ficam assim meio abananados. Pronto, entra em vigor e nós em março de 2020 fechamos, não é? E veio a pandemia e vieram preocupações muito maiores do que a proteção de dados, e eu acho que a pandemia teve aqui este efeito ambivalente na questão da implementação do RGPD, que é, se por um lado eu acho que nós com a pandemia afrouxámos qualquer implementação que estivesse a ser feita porque outros valores mais prementes se levantavam, não é? A saúde pública sobrepunha-se a isto, mas a pandemia também teve a virtualidade de nos mostrar que, afinal, isto que nós achamos da proteção de dados pessoais não é uma coisa tão simples e tão sem razão como isto, ou seja, todos nós começámos a valorizar muito mais a proteção e a privacidade dos nossos dados, porque quando nos começaram a pedir para medir a temperatura, para entregarmos o certificado de vacinação, para mostrarmos se tínhamos ou não teste de Covid feito e se era ou não positivo, todos nós, por esta via, nos apercebemos, pessoas que eu até aí ouvia dizer que isto dos dados pessoais é só uma coisa para nos fazer gastar dinheiro, eu não tenho problemas nenhuns em que alguém saiba o meu número de telefone. Bem, apercebemos da pior forma que, de facto, dados pessoais não são só o número de telefone e a morada. Dados pessoais é também a temperatura, dados pessoais são também o certificado digital e todos aqueles que nos pediram, e nós aí já começámos todos a ficar um bocadinho mais preocupados com esta situação. Portanto, isto só para vos dizer que o âmbito de aplicação é bastante restrito e está nestas áreas e, portanto, um dos passos que vai acontecer, já à frente vamos falar, uma das coisas que esta lei nos obriga é criar um canal de denúncia às entidades que estão obrigadas a tal, que já vamos ver de seguida. E eu, de facto, tenho-me apercebido pelo panorama mais das empresas de informática e assim, que já estão a avançar e a criar plataformas, softwares e tudo mais, para implementar o canal de denúncia. Pois, só que alguns deles, por acaso, nem sequer cumprem com todos os requisitos do canal de denúncias e que já vamos ver de seguida, mas depois os outros esquecem da outra parte. É que não basta ter um canal de denúncia para receber as denúncias. É preciso depois dar seguimento a esta denúncia, porque isso sim é que interessa, que é perceber se aquilo que as pessoas nos fizeram chegar, se efetivamente aconteceu, não aconteceu, como é que nós podemos terminar já este comportamento que se calhar até está a violar a lei e que medidas é que vão ser adotadas de seguida. E, portanto, neste seguimento, uma das coisas que me parece que nós vamos ter que criar e que dizer muitas vezes é, vamos receber denúncias. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que é responsável do canal de denúncia do Ministério, e a maior parte das respostas que ela tem dado às denúncias são estas. A denúncia que nos fez chegar não integra o âmbito de aplicação do artigo 2º da Lei 93, pelo que deverá utilizar os canais adequados para a fazer, porque não entra no domínio da contratação pública, dos serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção de branqueamento, capitais e do financiamento de terrorismo, segurança e conformidade dos produtos, segurança dos transportes, proteção do ambiente, proteção contra radiações
e segurança nuclear, segurança dos alimentos para consumo humano e animal, saúde animal e bem-estar animal, portanto, todos aqueles que nós já tínhamos visto anteriormente, que eu vou-me dispensar de estar outra vez a voltar a falar neles. Portanto, âmbito de aplicação restrito, e esta é uma das coisas que nós devemos reter, que este canal de denúncia não serve para toda e qualquer queixinha, todo e qualquer desabafo que o trabalhador pretenda fazer. Há outras queixas que podem fazer de outros comportamentos irregulares ou até mesmo ilegais da sua entidade empregadora, mas que têm mecanismos próprios para serem tramitados. Nestas matérias, neste momento, é por este canal que as denúncias devem ser feitas. E eu acho que, e agora aqui permitam-me, porque eu às vezes quando eu dou muita formação em lei do trabalho, em funções públicas e em CPA, e às vezes há algumas normas na lei do trabalho em funções públicas que, do ponto de vista da forma como estão escritas, é ótimo e fazem-nos crer que no setor do trabalho não há melindres de parte a parte, ou seja, que um trabalhador pode exercer os seus direitos livremente sem que a chefia fique melindrada pelo seu exercício. Isto é o que está na lei, só que depois eu digo que eu bem sei como é que as coisas na prática, porque eu já trabalhei na administração pública e bem sei como é que na prática as coisas acontecem, que é eu exerço os meus direitos, mas depois já sei que vou sofrer as retaliações mais à frente, porque vai haver um pedido de amamentação que me vai ser negado ou que me vai ser dificultado, um pedido de trabalhador estudante, que se calhar até me vão alterar o horário de trabalho de propósito só para me moer, e é o que esta lei pretende proteger é isso, é criar um clima nos trabalhadores de forma a que possam. Eu estou sempre a falar em trabalhadores, mas esta lei não se aplica só aos trabalhadores. Esta lei aplica-se também a prestadores de serviços e a todos aqueles que tenham uma relação direta com a respectiva organização, ok? Que podem ser membros dos órgãos sociais, podem ser outros com esta relação que lhes dá o conhecimento direto que lhe dá o conhecimento direto das matérias que podem ser uma ação ou omissão ilegal. Objeto e conteúdo da denúncia ou divulgação pública, e então agora passamos aqui para o segundo ponto, é que esta lei prevê 3 formas do trabalhador, prestador de serviços ou outro poder apresentar a sua denúncia. E a prioridade é exatamente esta pela qual eu vos vou dizer. A primeira é através da denúncia interna. E era muito bom que nós pensássemos que um trabalhador que faz uma denúncia e começa por este canal, que deve ser aquele pelo qual deve começar, da denúncia interna, ele não só não está a violar o dever de lealdade para com a sua entidade empregadora pública, como até mesmo está a ser muito leal para com a sua entidade empregadora pública, porque ao invés de, com aquela informação, ir diretamente para uma CMTV, ele começa por internamente denunciar uma situação que ele crê ser ilegal para que internamente se consiga ainda fazer alguma coisa antes disto chegar a outras entidades externas. Isto não só, e eu acho curioso porque muitas vezes nós vemos que quem põe em causa aquilo que é a nossa atuação, achamos que isto é pôr em causa o dever de lealdade. Não, isto é a forma mais pura do dever de lealdade, que é quando a denúncia parte de dentro para dentro, em vez de partir de dentro para fora. Eu às vezes vejo na televisão, e agora brinquei com a CMTV, porque pronto, nós sabemos que de facto é. Eu, por acaso, ainda agora ao almoço até estava a dizer ao meu marido que tenho no telemóvel instalada a aplicação da Correio da Manhã Notícias e cada vez que me dá uma notificação é invariavelmente morte, esfaqueamento e outros quejantes, e agora as questões relacionadas com os abusos sexuais. E, portanto, de facto, de todos os canais de comunicação social, este é aquele que acaba por ser o mais escandaloso e com mais apetite para todo este tipo de coisas. Portanto, começa-se então por este canal de denúncia interna. Há situações em que há entidades que não são obrigadas a ter este canal de denúncia interna, então passamos para o segundo momento, em que existe também, esta lei prevê, a existência de canais de denúncia externa. Canais de denúncia de algumas entidades, como por exemplo o Tribunal de Contas e outras, que vão receber denúncias de trabalhadores, em algumas situações, de trabalhadores de entidades que não são obrigadas a ter o canal de denúncia interna e que, portanto, se querem fazer a denúncia têm mesmo que saltar para estes meios,
ou de trabalhadores que até têm numa entidade, trabalham numa entidade que tem este canal, mas que consideram que fazer esta denúncia por esta via pode não ser suficientemente eficaz e, de facto, acham que é mesmo importante recorrer a estas vias. Mas já vamos ver até mais à frente quais é que são estas regras da prioridade. Estas regras da prioridade. Outra questão, última situação, divulgação pública. Portanto, isto é exatamente nesta medida e nesta sequência. Portanto, começamos então pela denúncia interna, vamos começar por dentro da nossa casa, por sinalizar situações que nós acreditamos ser uma ação ou omissão à lei. Depois passamos, se eventualmente ou não existe o primeiro, ou existindo, estão preenchidos os outros requisitos de não ser suficiente, nós acharmos que aquela forma de denúncia não vai ser não vai chegar a bom porto, canal de denúncia externa e só então, em último caso, a divulgação pública. A denúncia ou divulgação pública pode ter por objeto infrações cometidas, e agora aqui é importante, é que é assim. Eu estou sempre a frisar porque há um princípio que está na Lei do Trabalho em Funções Públicas e no Código do Procedimento Administrativo e que eu gosto muito, que é o princípio da responsabilidade. E os últimos tempos têm-me mostrado que isto das redes sociais, isto da internet e isto das pessoas atrás de um computador, o maior dos cobardes é o maior dos heróis, começa-me a cansar muito e gosto muito de ver quando a lei, e estas duas que vos falei, e esta de que estamos agora a falar é uma delas, quando responsabilizam as pessoas por aquilo que dizem. E o que é que eu vos quero com isto dizer? Que é, o denunciante não tem que fazer prova da denúncia que está a fazer, mas tem que estar de boa fé. Tem que acreditar mesmo naquilo que está a denunciar, ou seja, não pode ser uma mera suspeição, um mero diz que disse. E depois, se isto tudo, e tem que ter quase a certeza de que aquilo aconteceu mesmo. Se de facto isto tiver acontecido, então sim, ele vai ser protegido. Portanto, eu acho que é muito importante esta responsabilização também de quem faz a denúncia. Objeto e conteúdo da denúncia, e a denúncia pode acontecer relativamente a uma situação e a uma infração que já aconteceu, que está a acontecer ou que tudo indica que ainda vai acontecer, mas que está prestes a chegar a esse momento. A denúncia ou divulgação pública pode ter por objeto infrações cometidas que estejam a ser cometidas ou cujo cometimento se possa razoavelmente prever, por exemplo, na contratação pública. Imaginem que estamos mesmo a ver que aquela empreitada vai ser adjudicada a alguém a quem não pode, pelas regras da concorrência, ser adjudicada, bem como tentativas de ocultação destas infrações. Razão de ser desta norma é proteger o denunciante, criar um clima para que o denunciante se sinta confortável e sem receios, sabendo que vai fazer uma denúncia e que nada de mal daí lhe vai acontecer. Há bocado falava-vos das normas e para vocês, e a maioritariamente são da administração pública, a Lei do Trabalho em Funções Públicas tem uma norma que eu acho espetacular, espetacular no papel. Tenho muitas dúvidas que depois na prática seja assim tão fácil dos trabalhadores exercerem aqueles direitos. E a norma é esta, relacionada até a propósito do processo disciplinar, vem dizer que é excluída a responsabilidade do trabalhador que praticou uma determinada infração disciplinar porque a sua chefia lhe deu uma ordem naquele sentido, ele discordou daquela ordem, mas ainda assim obedeceu à chefia. Ou seja, sempre que aquilo que o trabalhador faz é na sequência de uma ordem dada superiormente e não porque entendeu que devia ter aquela atuação. E eu gosto muito, e essa norma vai dizendo que então para isso o trabalhador tem que ter a ordem dada por escrito, se a ordem não for dada por escrito, deve pedir à chefia para que dê a ordem por escrito, deve também por escrito dizer as razões pelas quais acha que não deve obedecer, e há assim uma série de cenários que se podem levantar. Acho a norma lindíssima, acho do ponto de vista prático difícil de acontecer, porque nós sabemos depois os molinos que se geram de lado a lado. E nós sabemos a quantidade de vezes em que há ordens que é impossível provar que foram dadas, mas todos nós sabemos
que os trabalhadores agiram em conformidade às ordens dadas e os trabalhadores nem ousam questionar muitas vezes aquilo que as chefias lhes vão dizendo. Portanto, o objetivo desta norma é, consciente deste clima, às vezes de receio que está instalado, proteger o denunciante. E este é exatamente o primeiro inquérito que eu quero fazer, porque tenho aqui presentes tantas entidades da administração central, da administração local e de outras entidades, e gostava aqui que respondessem a este inquérito em que eu vos coloco a seguinte pergunta. Os trabalhadores na vossa organização sentem-se à vontade para denunciarem eventuais denúncias? E, portanto, quero só que vocês me respondam a uma destas questões. O sim ou o não? Posso-vos então pedir ajuda nesta resposta? 30 segundos para vermos como é que estão as vossas instituições do ponto de vista do respeito por estas... como é que estão as vossas organizações e se estamos com um clima suficientemente aberto para poderem responder ou não? Já tenho aqui algumas respostas, mas ainda poucos. Acho que não vai ganhar. Eles não conseguem, peço desculpa por interromper, porque entretanto eu lancei aqui deste lado, eles não conseguem ver ainda, depois quando compartilhar... Pronto, ok, já compartilho. Mantenham isto no segredo dos deuses, portanto, neste momento já temos aqui quase Vamos deixar chegar aqui aos 100, pode ser? Sim. Está quase, vamos Está lá. quase. Mas eu estou aqui a fazer uma forcinha para que o sim ganhe mais um bocadinho. Mas realmente a tendência mantém-se aqui muito. Ok. Pois é. Acho que se calhar já podemos encerrar. Vamos ver só se chegamos aos 100, Marisa. Aos 100. Ora, vamos lá ver. Precisamos aqui de 9 colaborantes. É Vá isso. Lá. Estamos aqui Nós mesmo... nem vamos saber quem são as organizações que estão por trás, portanto... Pois não, mas acho que não querem mesmo, acho que não querem colaborar connosco. Aqui a Luísa Duarte está a responder no chat, mas nós já lançámos mesmo a enquete. Se vocês quiserem colocar só o sim ou não, e entretanto aparece-nos automaticamente aqui. Podem carregar diretamente no vosso, ou no telemóvel ou no computador. E acho que, olha, nesta fase, já, Filipa, vamos encerrar e compartilhar. Não sei se tem a opção de compartilhar. E números direitinhos, portanto, o que é que nós temos? Que nas vossas organizações, apenas em 30% dos casos é que os trabalhadores se sentem à vontade para denunciar eventuais infrações e em 70% dos casos não se sentem à vontade. E o que esta lei vem fazer é, com que, de facto, criar um clima para que se possam sentir à vontade. E porquê? Porque os protege, nomeadamente garantindo, e esta é uma proteção muito interessante, e é assim, enquanto que no Código do Trabalho, a propósito do assédio moral, diz que um trabalhador que tenha sido vítima de assédio moral ou que tenha sido testemunha num processo disciplinar relativamente a um caso de assédio moral, fica protegido durante 1 ano e se vier a ser despedido com um processo disciplinar durante o prazo de 1 ano, presume-se que foi a propósito, tem que se fazer depois a elisão, obviamente, desta presunção, mas presume-se que foi a propósito e foi a respeito de uma retaliação pelo facto de ter participado neste processo disciplinar. Esta lei aumenta este prazo e dá uma espécie de impunidade durante 2 anos. Portanto, esta lei considera que, de facto, ações e omissões praticadas neste domínio, e volto a frisar, questões relacionadas com a corrupção, com o branqueamento de capitais, muito relacionadas com as questões financeiras, tudo o que ocorra e que o trabalhador sinta a necessidade de dizer e de denunciar e, por causa disso, depois vier a ter alguma atitude de retaliação, no prazo de 2 anos, presume-se que é a propósito desta situação e da denúncia que foi feita. Portanto, a proteção é boa, é generosa, é maior ainda do que aquela que está no Código do Trabalho a propósito do assédio moral. Atenção que também é preciso aqui perceber que todas as presunções em direito podem ser ilidíveis e, portanto, esta é uma presunção de que qualquer atitude de retaliação tem a ver com esta questão, mas se ficar provado que teve a ver com outros motivos, olha, vou-vos dar um exemplo muito concreto. Eu altero um horário de trabalho a um trabalhador, mas não tem rigorosamente nada a ver com esta matéria, simplesmente eu já não tenho
eu preciso mesmo que ele passe a praticar outro horário de trabalho, ou mudo de local de trabalho porque se extinguiu o anterior posto de trabalho. Situações como estas, cabe à entidade empregadora, seja pública, seja privada, explicar que aquele comportamento e a atitude que teve relativamente àquele trabalhador em nada tem que ver com esta questão da denúncia destas ações ou omissões. Continuando então, como é que pretende esta lei proteger os denunciantes? Bem, e desde logo, a primeira coisa que a lei vem dizer é que vai dar a todos os trabalhadores, prestadores de serviços, membros dos órgãos estatutários, sociais ou outros, portanto, todos aqueles que tenham uma relação direta com a organização, vai-lhes dar a possibilidade de poder fazer a denúncia de forma identificada, mas vai permanecer sempre anónimo o denunciante até ao final. Ou seja, o denunciante identifica-se junto da entidade na qual faz a denúncia, mas permanece para todos os efeitos anónimo e não se revela o nome dele até ao final. Também lhe dá a possibilidade de fazer a denúncia de forma anónima, embora depois possa, até pela ajuda que o denunciante pode dar na investigação, possa depois vir a ser posteriormente identificado. Posteriormente identificado, mas o seu nome não é revelado, a menos que o denunciante assim o entenda. Ou então pode fazer uma denúncia anónima do princípio até ao fim. Em nestes três casos, em que ele se identifica logo junto da entidade em que faz a denúncia, em que ele não se identifica logo, mas depois, posteriormente, acaba por se identificar, ou em que ele nunca se identifica do início até ao fim, para o denunciado, para todos os outros, vai permanecer anónima a identidade do denunciante. E esta é uma forma de o protegermos. Ok? Portanto, esta aqui também me parece, por exemplo, e este é um slide que eu gostava aqui de perder algum tempo com ele, porque esta é, desde logo, uma das fragilidades de algumas das plataformas que existem neste momento no mercado. Porque, na verdade, e se querem que eu seja franca, até acaba por ser, do ponto de vista do direito que eu tenho de fazer uma denúncia de forma anónima, esse direito é-me garantido mais facilmente se me derem a possibilidade de fazer uma carta anónima e envio e não vem com remetente e vocês logo vão ver se a denúncia tem pés para andar ou não, do que se me obrigarem a inscrever-me numa plataforma onde eu tenho, quanto mais não seja, que deixar ali o rastro do meu IP e fica um registro de quem é que fez a denúncia, quando a verdade é que a lei é muito clara e diz que eu tenho que ter o direito, tem que me ser dado o direito de, se quiser, fazer a denúncia de forma anónima e permanecer anónima até ao final. Portanto, às vezes é curioso pensarmos que as formas mais simples e mais básicas de poder apresentar uma denúncia podem ser, neste caso até em concreto, as mais eficazes. Por outro lado, gostava ainda que pensássemos numa coisa, que é o Código do Procedimento Administrativo diz-nos que qualquer texto, denúncia, queixa, reclamação que um cidadão possa fazer à administração pública, que não seja anónima ou que seja inteligível, a administração pública pode liminarmente rejeitá-la. Ora bem, esta norma no Código do Procedimento Administrativo sempre me suscitou muitos problemas, porque é assim, eu até posso fazer uma denúncia anónima, mas se o teor da denúncia é suficientemente grave, isto tem que fazer com que a administração pública tome algumas diligências, quanto mais não seja para averiguar da sua veracidade. Ninguém acredita que, por exemplo, se chegar à polícia um telefonema, ou uma escola dos nossos filhos, um telefonema à direção a dizer, olha, há uma bomba na escola, a denúncia é anónima, mas eu tenho sérias dúvidas de que o diretor da escola pensa assim, pronto, não se identificou, não vou fazer nada. Não é? Na dúvida faz alguma coisa. Portanto, este princípio que existe no CPA e que não vamos transpor para aqui, porque temos que garantir que o denunciado possa fazer a sua denúncia e permanecer anónimo do princípio até ao fim. E o anonimato é uma das garantias que se dá ao denunciado.
Por outro lado, vamos permitir que a denúncia possa ser feita num destes 3 canais, que, como vos disse há bocado, começa justamente pela denúncia interna, depois denúncia externa, divulgação pública em última instância, e só quando os outros meios não surtiram o efeito pretendido, ok? Se bem que a denúncia interna não é para todos os casos, porque nem todas as entidades são obrigadas a ter. Agora, daquilo que eu fui vendo dos inscritos aqui nesta sessão, eu diria que quase todas as vossas entidades são obrigadas a ter o canal de denúncia interna. Mas não se iludam, porque eu já vi muitas entidades todas contentes e felizes da vida, porque até já têm o canal implementado, até já temos uma plataforma XPTO com o canal de denúncia implementada, mas e depois? Depois das denúncias cá chegarem, é preciso dar um seguimento. E um seguimento que tem toda uma tramitação também estabelecida na lei. Nomeadamente, eu no prazo de 7 dias tenho que dizer o que é que fiz com aquela denúncia, se procedia um inquérito de averiguações, se vi se havia algum fundo de verdade, cheguei à conclusão que não e arquivei. 7 dias tenho que dizer isto, depois vou ter que dizer ao denunciante qual é o resultado final e o que é que eu concluí das averiguações que fiz, e a qualquer momento o denunciante pode entrar em contacto com a entidade e pode-lhe questionar o que é que foi feito ou em que estado é que está a situação da minha denúncia. Portanto, não esquecer que não é só ter o canal, é ter o canal e dar todo o acompanhamento que a lei obriga. Mas, voltando àquilo que vos dizia há pouco, daquilo que me fui apercebendo aqui, a maior parte das entidades que aqui estão inscritas são obrigadas a ter este canal de denúncia interna. Estamos a falar de pessoas coletivas, incluindo o Estado e demais pessoas coletivas de direito público, que empreguem 50 ou mais trabalhadores, e, independentemente disto, as entidades que estejam contempladas no âmbito de aplicação dos atos da União Europeia, nomeadamente em áreas mais de trabalho, mais em áreas financeiras e outras assim. As entidades obrigadas que não sejam de direito público e empreguem entre 50 e 249 trabalhadores podem partilhar recursos no que respeita à recepção de denúncias e ao respectivo seguimento. Vamos imaginar, por exemplo, uma associação comercial pode criar um canal de denúncias e fazer com que os seus associados, que não têm mais do que 249 trabalhadores, todos eles partilhem o mesmo canal de denúncia. Mas, por exemplo, se estivermos a falar de uma fábrica com 250 trabalhadores, é de setor privado, como tem mais que 249 trabalhadores, já tem que ter o seu canal de denúncia próprio. O disposto nos números anteriores é aplicável com as necessárias adaptações às sucursais situadas em território nacional de pessoas coletivas com sede no estrangeiro. O Estado dispõe de pelo menos um canal de denúncia em cada uma das seguintes entidades: Presidência da República, Assembleia da República, cada Ministério ou área governativa, Tribunal Constitucional, Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Tribunal de Contas, e eu vi que nós temos aqui pelo menos uma pessoa do Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral da República e representantes da República nas regiões autónomas. Estas entidades têm pelo menos um canal de denúncias internas, pelo menos um, podendo até existir mais. Relativamente às regiões autónomas, dispõem de um canal de denúncia interna na Assembleia Legislativa Regional e um canal de denúncia interna por cada Secretaria Regional. Já no caso das autarquias locais, que empreguem menos de 50 trabalhadores, não é obrigatório, portanto, não têm que dispor de canais de denúncia as autarquias locais que, embora empregando 50 ou mais trabalhadores, tenham menos de 10 mil habitantes. As autarquias locais podem partilhar canais de denúncia no que respeita à recepção das denúncias e ao respectivo seguimento. E é sempre importante nós termos presentes estes dois momentos que é obrigatório respeitar, que é criar o canal de denúncia, sim senhor, é muito importante, mas tão ou mais importante como criar o canal é depois dar-lhe seguimento. Isto é quase como
por exemplo, aquelas entidades que implementam aquela boa prática da caixa de denúncia, da caixa de sugestões, que é ter uma caixa de sugestões que permite aos trabalhadores fazer sugestões à entidade empregadora, é ótimo. Agora, se eu depois não as abrir e não fizer nada com elas, as pessoas, ao fim de algum tempo, deixam de colocar lá as sugestões. Portanto, é importante criar o canal. Tão ou mais importante quanto isto é dar a denúncia, dar o seguimento à denúncia. Então, já tínhamos visto aquela questão de que qualquer que seja o canal, e reparem que a lei fala-vos sempre, a lei e a diretiva, porque está, neste aspecto está igual, portanto não difere do texto da diretiva, falam num canal de denúncias. Não vos falam em nenhuma aplicação, nem vos falam em nenhum software próprio, e muito menos vos dizem que o canal criado tem que ser criado em formato informatizado, ok? É um canal. E tem que garantir que as pessoas vos possam fazer a denúncia de forma anónima ou que possam optar por se identificar. Sendo certo que num e noutro caso vocês jamais vão poder revelar a identidade de quem fez a denúncia, bem como também não vão poder revelar a identidade das pessoas indicadas e constantes da denúncia ou até mesmo do denunciado. O engraçado aqui é que é garantido o anonimato de todos. Quem faz a denúncia, dos terceiros que ele indica na denúncia que faz, do denunciado em si propriamente dito, menos, e não é garantido o anonimato do responsável pelo canal de denúncias, ou seja, a pessoa que recebe as denúncias, faz a triagem e depois lhe dá o encaminhamento necessário, no meio disto tudo é a única que não fica numa situação de proteção ao abrigo do anonimato. Já agora, este é um dos argumentos que me levam a defender já há algum tempo, e devo dizer que não estou isolada neste aspecto, há outras pessoas com responsabilidades nesta área que pensam como eu, que será interessante e importante nomear como responsável do canal de denúncias não uma pessoa só, mas uma equipa. Porque nomear uma pessoa, nós expomos demasiado essa pessoa, sabendo que ela não tem direito a beneficiar deste anonimato. Por outro lado, questiono, se a denúncia é feita relativamente a um ato ou omissão praticado por aquela pessoa, ela fica aqui numa situação de incompatibilidade, ou seja, ela não pode dar seguimento e fazer as averiguações numa denúncia em que ela é a principal visada. Última questão, é que as áreas onde a denúncia pode ser feita são tão vastas, vão desde a contratação pública até à segurança alimentar, que é difícil que uma pessoa só tenha competência para poder fazer a análise das denúncias em cada uma destas áreas. Portanto, eu acho que é, por uma questão até de proteção do próprio, acho que é sempre aconselhável quando se nomeia o responsável pelo canal, por fazer este encaminhamento das denúncias, em vez de uma pessoa só, ser mais do que uma pessoa. Portanto, denúncias anónimas ou identificadas, já falámos na importância do anonimato como até uma das medidas de proteção do denunciante, e as denúncias podem ser feitas por escrito ou orais. E aqui também há outra questão que já vi, por acaso, uma aplicação, e esta era também sempre a minha questão, de que uma denúncia se pode ser feita de forma oral, é perfeito criar uma linha que disponibilizamos aos trabalhadores para que eles possam fazer a denúncia. E engraçado que já havia uma aplicação que permite que a denúncia seja feita por linha telefónica e em que a voz é distorcida para garantir mesmo que a pessoa se mantém numa situação de anonimato. Portanto, é importante aqui nós irmos vendo aquilo que existe e vermos as soluções que existem e que se calhar até podemos adotar umas soluções mais baratas e mais à nossa medida, temos é que cumprir com os requisitos do canal. E pode ser feita também por escrito. Nesta parte da oralidade, também a lei prevê que deve ser dada a possibilidade ao denunciante de pedir uma reunião para depois fazer a denúncia, fazemos um auto e é com base nesse auto que então vamos dar início ao processo de averiguações da denúncia. Obviamente que se ele pede a reunião para apresentar a sua denúncia, perde desde logo o anonimato para nós, não é? Identifica-se desde logo junto do organismo, embora depois nós tenhamos que garantir o seu anonimato até ao final. Portanto, e o denunciante, como é que nós o vamos proteger?
Já agora, e porque nas últimas leis do Orçamento de Estado, como sabem, até pela apresentação que eu fiz, uma das áreas nas quais eu gosto de trabalhar muito é nesta questão da lei do Orçamento de Estado e na importância que ela tem para alterar aquilo que é válido num ano e que no ano seguinte poderá não ser. E, portanto, vou lançar aqui outra pergunta para todos vocês e vamos ver se nós, desta vez, temos mais participantes a votar, e em que eu vou perguntar se nas vossas organizações existe um clima de denúncia e de combate à corrupção, ou seja, se está. A outra que eu vos perguntei-vos como é que as pessoas estavam, e agora eu gostava que vocês me dissessem se há esta preocupação da parte dos trabalhadores das vossas organizações de combater a corrupção. E vou já, enquanto vocês vão votando, aqui também expressar um bocadinho aquilo que é o meu sentimento. É que todos nós, independentemente dos locais onde trabalhamos, todos nós como cidadãos, estamos um bocadinho cansados daquilo que vamos vendo até na comunicação social, e eu acho que neste momento, o exercício dos direitos por nós, eu acho que é muito mais do que era há uns anos atrás. Eu até costumo dar um exemplo, que foi aquilo que aconteceu comigo, que eu comecei por trabalhar nos recursos humanos e era responsável dos recursos humanos de uma entidade da administração pública, e fui-me apercebendo ao longo dos anos, trabalhei lá há alguns anos, e fui-me apercebendo ao longo dos anos que lá trabalhei, que se no início, quando eu lá comecei a trabalhar, dificilmente as pessoas, nós na altura não eram os procedimentos concursais, eram os concursos públicos. Se alguém que se candidatasse a um concurso público, se ficasse outra pessoa que ela até achava que tinha ficado por cunhas ou outra coisa qualquer, dificilmente ousava pôr em causa e impugnar o resultado do concurso público. No final, passados 5 ou 6 anos, já achava que as pessoas reclamavam muito mais, às vezes até, se calhar, reclamavam sem grande razão para reclamarem. E, portanto, aqui, ok, 84, agora responderam menos, mas temos que 64% das situações ainda não há, vou partilhar com vocês, em 64% dos casos ainda não está instalado este clima de combate à corrupção, portanto as pessoas ainda não estão suficientemente sensibilizadas para que é um dever seu combater a corrupção, e começamos a combater por dentro da casa onde trabalhamos. Só 36% dos casos é que já está com esta vontade de denunciar, mas eu acho que esta lei vai-nos criar o clima e o conforto para que não devemos só fazer a denúncia. Não temos só o direito de fazer a denúncia, temos o dever de fazer a denúncia e de, com isto, combater a corrupção. Porque isto é uma coisa que nas autarquias locais isto até acontece mais do que na administração direta e indireta do Estado, que é, muitas vezes, nota-se algum temor da parte dos trabalhadores em denunciarem determinados atos, porque parece-me, às vezes, que quase que sentem que a sua lealdade e fidelidade é para com o Presidente da Câmara e para com o Executivo e não para com a organização, o que não é verdade. A nossa lealdade é, acima de tudo, para com a lei e a Constituição e depois para com a organização. E a organização não são as pessoas que temporariamente, neste momento, estão à frente da organização. E, portanto, eu acho que nós vamos ter mesmo que começar a pensar que o que é importante mesmo é salvaguardar que nós em Portugal temos organizações e instituições onde se cumpre a lei. E para isso, às vezes, se calhar, vamos ter que tomar atitudes que podem não ser muito simpáticas para as pessoas que neste momento estão a deter o poder. Portanto, temos então a possibilidade de fazer denúncia interna, externa, divulgação pública, e esta possibilidade é dada aos trabalhadores, aos prestadores de serviços, a todos os outros que tenham um contacto direto por dentro da organização e que por via desse contacto tenham acesso a estas informações e a estes factos, sendo certo que podem ser ações ou omissões, e que passam a beneficiar da proteção que lhes está conferida no artigo 6º desta lei. E essa proteção implica desde logo o anonimato, porque é muito mais confortável e fica logo numa situação de mais segurança de que não poderão em princípio vir atrás dele, proibição de retaliação, ou seja, não pode a entidade relativamente à qual ele faz a denúncia, não pode persegui-lo, e quando se fala em retaliação, por acaso a lei dá imensos exemplos. Dá, por exemplo, a questão
da retaliação ao nível de uma alteração injusta e completamente discricionária de horários de trabalho, de local de trabalho, de conteúdo funcional, situações mais graves como, por exemplo, o facto de não renovar um contrato de trabalho, como, por exemplo, instaurar um processo disciplinar por um motivo completamente injustificado, aplicar uma sanção disciplinar desproporcionada, portanto, tudo isto cabe aqui no conceito da retaliação essa que está proibida e que se a entidade relativamente à qual o trabalhador faz a denúncia praticar qualquer um destes atos e isso ficar provado, e ficar provado que tem a ver com a denúncia feita e não com outros fatores, ela terá que o indemnizar pelos danos causados. E outras medidas de apoio que também estão criadas a favor do denunciante. Condições de proteção. Beneficia de proteção o denunciante, mesmo que anónimo, e já vimos atrás que o anonimato é algo que tem que estar assegurado ao denunciante, ele pode até identificar-se no momento da denúncia, mas para todos os efeitos e para todos os outros, ele vai sempre ter que permanecer anónimo. Desde que posteriormente identificado, que de boa fé e tendo fundamento sério, e esta parte eu acho que é essencial, porque eu a dada altura temi que esta lei não fosse forte o suficiente para responsabilizar também o denunciante. E fiquei contente por ver que não, que esta lei também o responsabiliza a ele, porque obriga-o de boa fé e a ter um fundamento sério para crer que as informações são, no momento da denúncia ou da divulgação pública, verdadeiras. Ou seja, esta norma quase que vem-me dizer, ao contrário, o seguinte: deixa de beneficiar desta proteção todo o denunciante que, de forma leviana e sem ter facto nenhum que suporte a sua afirmação, faça uma denúncia infundada. E já agora, e permitam-me só porque eu, como tenho aqui na minha frente maioritariamente pessoas que pertencem à administração pública, já agora, isto também foi uma preocupação do legislador que esteve patente na Lei do Trabalho em Funções Públicas e em que me vem dizer o seguinte, há aqui um artigo na Lei do Trabalho em Funções Públicas que vem ao encontro desta norma. Se eu vos perguntar assim, e agora já não vou fazer aqui esta enquete, mas pronto, lanço aqui a pergunta para o ar. E eu esta faço muitas vezes, quando estou a dar formação em lei de trabalho em funções públicas, pergunto muitas vezes e faço quase que aqui um inquérito de boca e digo assim: se vocês soubessem que um colega vosso de trabalho tinha praticado uma determinada infração ou um ilícito disciplinar, vocês acham que devem denunciar ou que se devem calar e que não devem dizer nada? E a maior parte das vezes as pessoas dizem: não, nós devemos denunciar. E depois eu coloco mais achas para a fogueira. Então, e se vocês depois não tiverem forma de provar aquilo que estão a denunciar? Não, ainda assim é nosso dever denunciar qualquer infração. Pois só que o artigo 297, se calhar ciente de que muitas vezes colegas de trabalho avançam com denúncias, difamações ou acusações sem ter nada de muito substancial a que se agarrar, vem dizer o seguinte: a propósito da extinção do contrato de trabalho por motivos disciplinares, vem dizer que constitui infração disciplinar que inviabiliza a manutenção do vínculo, nomeadamente os comportamentos do trabalhador que, a linha F, dolosamente participe em infração disciplinar supostamente cometida por outro trabalhador. Ou seja, quando um trabalhador, com dolo, com intenção de prejudicar alguém, denuncia uma infração que acha, portanto está ali um supostamente, que acha que um colega seu cometeu, isto pode-se virar o feitiço contra o feiticeiro, porque isto pode acabar por representar fundamento de justa causa para despedimento do denunciante, ok? E portanto é um bocadinho neste espírito e na senda desta responsabilização de quem denuncia que vem esta norma agora. Condições de proteção. Beneficia de proteção o denunciante, mesmo que anónimo, desde que posteriormente identificado, que de boa fé e tendo fundamento sério para crer que as informações são, no momento da denúncia ou da divulgação pública, verdadeiras, denuncie ou divulgue publicamente uma infração nos termos estabelecidos no capítulo 2
Ou seja, quais são os termos naquelas áreas que eu já elenquei aqui no artigo 2º e com aquela precedência, que é, se há canal de denúncia interna, começamos por aqui, só depois é que vamos para o canal de denúncia externa, só então depois é que vamos para a divulgação pública. Então, e aqui estão então esta regra. Só saltamos para o canal de denúncia externa quando não existe canal de denúncia interna, portanto, podemos pensar numa junta de freguesia, podemos pensar numa empresa com menos de 250 trabalhadores que não tenha canal de denúncia interna, então aí pode logo avançar para o canal de denúncia externa. Há entidades que têm este canal que está aberto a quaisquer trabalhadores e funciona um bocadinho por áreas setoriais, que está aberto a trabalhadores de outras entidades e que podem fazer por esta via a denúncia. Ou então também pode fazer logo direto a denúncia externa para este canal, quando o canal de denúncia interna admita apenas a apresentação de denúncias por trabalhadores e o denunciante não é um trabalhador. É, por exemplo, outra pessoa que pelo contacto, mas também não é um prestador de serviços, é, por exemplo, outra pessoa que pelo contacto que teve com aquela entidade tem fundamentos sérios para saber que houve a prática de uma ação ou de omissão ilegal. Só que, como a entidade, no seu canal de denúncia interna, só permite que os trabalhadores o possam utilizar, tem que usar este canal de denúncia externa. Tenha motivos razoáveis para crer que a infração não pode ser eficazmente conhecida ou resolvida a nível interno, ou que existe risco de retaliação, e, portanto, prefere optar logo por saltar para outro nível, porque sabe que se o fizer internamente, eventualmente o assunto até vai ser abafado e vai ser esquecido, ou então, garantidamente, que vão atrás de si. Até porque, reparem uma coisa, que é assim, é garantido o anonimato ao denunciante, mas há muitas situações, e por isso é que quem é nomeado responsável pelo canal de denúncia tem que ser uma pessoa com um perfil muito especial, porque não pode, é assim, a lei proíbe-o por completo de revelar a identidade do denunciante e a lei obriga-o a respeitar o RGPD no tratamento de dados pessoais que faz neste trabalho. Mas nós sabemos que há pessoas que não funcionam assim, que são facilmente permeáveis quando alguém lhes diz-me lá quem é que é o denunciante. E, portanto, nós temos que garantir que esta informação nunca passa para fora ao ponto de poder haver o risco de retaliação sobre o denunciado. Tenha inicialmente apresentado uma denúncia interna e não lhe foram comunicadas as medidas previstas ou adotadas na sequência dessa medida, e daqui a importância de também garantir que, após a denúncia, é comunicado nos 7 dias seguintes ao denunciado o que é que já estamos a fazer, e depois, quando já houve alguma averiguação, quando já conseguimos chegar a algumas conclusões, é comunicado o que é que foi feito na sequência da denúncia. Ou então, outra situação em que a infração constitua crime ou contraordenação punível com coima superior a 50.000 euros. Estas são então as 5 situações que permitem a um trabalhador ou outra pessoa que esteja no âmbito de aplicação desta lei, de subjetivo, permite fazer a denúncia diretamente ao canal de denúncia externa. É também assegurada a proteção ao denunciante que tiver apresentado uma denúncia externa e não observou estes requisitos, mas não sabia. Por exemplo, podemos também fazer aqui uma sondagem e chegaríamos à conclusão que há muitas entidades em Portugal que estão obrigadas a criar o seu canal de denúncia interna ainda não o têm. Ou outras, se calhar até já criaram, mas não o divulgaram junto dos trabalhadores. Ora, esse trabalhador que não sabe que a sua entidade empregadora tem um canal de denúncia interna e que faz logo a denúncia a outra entidade no canal de denúncia externa, esse trabalhador não viola esta norma, portanto, assegura-se que o fez de boa fé e que desconhecia a existência do canal. Quem é que também ainda beneficia desta mesma proteção? E quando eu falo de proteção, falo em garantia do anonimato, falo em proibição de retaliação e falo em dar a estas pessoas a proteção legal que está, por exemplo, assegurada no âmbito do Estatuto da Testemunha. Pessoa singular que auxilia o denunciante no procedimento da denúncia,
e cujo auxílio deva ser confidencial, incluindo representantes sindicais ou representantes dos trabalhadores. Portanto, todos estes acabam por, no fundo, dar força e dar conforto e proteção ao trabalhador para que avance na sua denúncia. Terceiro, que esteja ligado ao denunciante, designadamente colega de trabalho ou familiar, e possa ser alvo de retaliação num contexto profissional. Pronto, por exemplo, imaginem companheiro, companheira, marido, mulher, filho, pai, ou outro colega que, como está a apoiar o denunciante no momento da denúncia, depois poder-se a retaliação fazer sobre este e não sobre o denunciante, e pessoas coletivas ou entidades equiparadas que sejam detidas ou controladas pelo denunciante, para as quais o denunciante trabalha ou para as quais esteja de alguma forma ligado em contexto profissional. No fundo, todos aqueles que estão diretamente relacionados com o denunciante e que, de alguma forma, ainda que apenas, se calhar às vezes, nesta questão do conforto e do apoio, possam estar junto do denunciante a quando da denúncia que é feita. Medidas de proteção, aparece desde logo a proibição da retaliação, é proibido praticar atos de retaliação contra o denunciante. E os atos de retaliação são também eles, os atos ou omissões que, de forma direta ou indireta, ocorrendo em contexto profissional e motivado por uma denúncia interna, externa ou divulgação pública, cause ou possa causar ao denunciante de modo injustificado, danos patrimoniais ou não patrimoniais. Portanto, se o denunciante sentir que foi objeto de um ato de retaliação, terá que provar em tribunal que aquele ato foi um ato ou omissão que ocorreu em contexto profissional e que teve na sua origem a denúncia interna, externa ou divulgação pública. Ou seja, tem que provar que, se ele não tivesse feito aquela denúncia, jamais a sua entidade patronal teria tomado aquela atitude ou omissão daquela atitude relativamente a ele. Portanto, jamais tinha alterado o horário de trabalho, jamais tinha alterado o local de trabalho, portanto, nada disto teria acontecido. E depois ainda vai ter que provar que deste comportamento ou omissão de comportamento da respectiva entidade empregadora, isso lhe causou ou pode causar de modo injustificado danos patrimoniais e não patrimoniais. E se conseguir provar, portanto, este se é um se muito grande, e se conseguir provar tudo isto, terá que indemnizar o denunciante. As ameaças e as tentativas dos atos e omissões são consideradas também atos de retaliação, ou seja, não é só a ação ou a omissão, é a simples ameaça e tentativa já é também considerada um ato de retaliação. Quem praticar um ato de retaliação indemniza o denunciante pelos danos causados, independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, e a responsabilidade civil implicará o pagamento de uma indemnização a arbitrar pelo tribunal, dependendo sempre, obviamente, dos danos reais dos danos reais ou não que o denunciado teve. Independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, o denunciante pode requerer providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a verificação ou a expansão dos danos. Medidas de apoio. Os denunciantes, então, não têm só este apoio que se consubstancia na proibição de atos de retaliação e na garantia do anonimato, mas também proteção jurídica nos termos gerais, a medidas de proteção das testemunhas em processo penal, as autoridades competentes que prestem o auxílio e colaboração necessários e outras autoridades para efeitos de garantir a proteção do denunciante contra atos de retaliação, inclusivamente através da certificação de que o denunciante é reconhecido como tal ao abrigo desta lei, sempre que este o solicite. A Direção-Geral de Política de Justiça disponibiliza a informação sobre a proteção dos denunciantes no portal da Justiça, sem prejuízo dos mecanismos próprios de acesso ao direito e aos tribunais. Portanto, para todos os efeitos de proteção legal junto dos tribunais e institucional, é garantido um estatuto semelhante ao Estatuto de Proteção da Testemunha em Processo Penal.
é garantido o anonimato. Também já vimos que esse anonimato pode não existir, se o denunciante se identifica desde logo ou no início ou no fim. Deve-se garantir, mas ele pode não existir, portanto pode ser fácil chegar até à pessoa. Muitas vezes, através do teor da denúncia, nós conseguimos perceber quem é que esteve na sua origem, quem é o seu autor, ou seja, a pessoa às vezes pode não se identificar, mas nós podemos chegar à conclusão que aquelas informações só podiam mesmo ter vindo de a pessoa XPTO. Portanto, são todas medidas de apoio, tudo no sentido de garantir que se cria este clima de incentivo à denúncia de boa-fé e com razões sérias para crer que algo de ilegal acontece na nossa entidade empregadora. Está bem? Portanto, é muito importante que todos estes requisitos se verifiquem, que é o trabalhador não pode, sob pena de nós banalizarmos e de este canal que é tão importante no combate à corrupção e ao branqueamento de capitais, que é perceber que ninguém melhor do que os nossos trabalhadores está por dentro daquilo que nós fazemos e que mais vale uma denúncia interna que nos permite corrigir eventuais comportamentos ilegais do que termos uma fiscalização e as consequências que daí podem advir. A ideia desta lei é criar o clima para que isto aconteça, ok? Tutela jurisdicional efetiva, os denunciantes gozam de todas as garantias de acesso aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. Mas, e isto já frisei algumas vezes, porque no meio disto tudo, por exemplo, o facto do responsável pelo canal de denúncia não beneficiar do mesmo anonimato de que beneficiam o denunciante e as pessoas referidas na denúncia e até o próprio denunciado, acaba por às vezes ser um bocadinho injusto. Portanto, também é importante nós aqui reforçarmos a responsabilidade que o denunciante tem pelo conteúdo da sua denúncia. A denúncia ou a divulgação pública de uma infração, feita de acordo com os requisitos impostos pela presente lei, não constitui por si fundamento de responsabilidade disciplinar, civil, contraordenacional ou criminal do denunciante, se foi feita de boa fé e se existem razões sérias para crer que aquilo está a denunciar foi verdade. Ou ele não tem que provar, porque não é ele que tem que trazer as provas para conseguir provar aquilo que diz, mas tem que ter uma convicção muito forte de que está a ser sério na sua denúncia, porque também se verificar que a denúncia foi feita de forma leviana e com o único intuito de lesar o bom nome e manchar o bom nome do denunciado, aqui vejam, por exemplo, para quem trabalha na administração pública, aquele artigo que acabei de vos ver, pode inclusive acabar por ser fundamento de despedimento com justa causa. O denunciante que denuncie ou divulgue publicamente uma infração, de acordo com os requisitos impostos pela presente lei, não responde pela violação de eventuais restrições à comunicação e divulgação de informações constantes da denúncia ou da divulgação pública. Portanto, desde que cumpra com tudo isto. O denunciante que denuncie ou divulgue publicamente uma infração de acordo com os requisitos impostos pela presente lei, não é responsável pela obtenção ou acesso à informação. Portanto, isso já será da responsabilidade do responsável pelo canal de denúncia. Ele tem que fazer a denúncia de forma séria e acreditar que está a dizer a verdade, porque depois as provas vão ter que ser recolhidas pelo responsável pelo encaminhamento da denúncia. Mas pode haver responsabilidade dos denunciantes por atos ou omissões não relacionados com a denúncia ou a divulgação pública ou que não sejam necessários à divulgação, à denúncia ou à divulgação pública de uma infração nos termos da lei. E isto, por exemplo, também é uma coisa que tenho uma amiga que é responsável por um canal de denúncia que já está criado e que me tem dito que também lhe está a aparecer muito estas situações, que é, estão a aparecer denúncias que até são no âmbito de aplicação desta lei, mas os denunciantes aproveitam a denúncia para carregar para o processo todo um conjunto de difamações que são floreados, mas que põem em causa o bom nome daquela pessoa numa série de aspectos que não são relevantes para esta lei. E aí pode haver responsabilidade do denunciante. O equilíbrio aqui está sempre, e para que esta lei não seja considerada como uma violação do dever de lealdade, aliás, há muitos acórdãos em tribunal, já antes até desta lei, que fazem esta ponderação entre
Um trabalhador que, exercendo o seu direito, vem reclamar junto da própria entidade empregadora que cumpra com aquilo que são os seus direitos, isto em nada viola o princípio da lealdade, ok? E o equilíbrio aqui tem sempre que estar na defesa do interesse público e no combate à corrupção. Ou seja, os trabalhadores têm que perceber que, se denunciarem uma ação ou omissão que viola a lei, se denunciarem nos termos que esta lei estabelece, primeiro canal de denúncia interna, depois canal de denúncia externa, depois divulgação pública, se o fizerem de forma séria e convictos de que estão a dizer uma verdade, que aqui são um instrumento do combate à corrupção e ao branqueamento de capitais. E que este não é só um direito que têm, mas é um dever que têm para com todos nós, com a sociedade, ou seja, a lealdade que têm para com a sociedade é superior à lealdade às pessoas que estão à frente do organismo do qual eles fazem parte. E agora, por último, pergunta que faço, e agora obviamente terminarei com as contraordenações. E então faço a última pergunta que é, e nas vossas organizações? Já foi criado o canal de denúncia? Portanto, já compartilhei os resultados do 1 e vamos então agora ao 3. Já foi criado o canal de denúncia nas vossas organizações? Ainda não está. Já. Epá, está reunida esta votação. Esta aqui parece-me que vamos ter um resultado. Não, ainda não é empate. Está muito oscilante. Está oscilante e eu parece-me que nas três perguntas que faço, o não é sempre para ganhar. Eu sou uma pessoa tão positiva e tão otimista e estou aqui a ver sempre o não a ganhar. Mas é aquele realismo que às vezes também é importante. Pois é. Daí estarmos a fazer esta sessão. Lá está. É verdade, é. Pronto. Creio que eu lanço aqui o desafio realmente à audiência, não obstante nós já termos aqui uma tendência de resposta, é muito importante ter mesmo a participação de todos, que vêm de realidades, apesar de ser administração pública, vêm de realidades diferentes e era muito importante termos esta representatividade. Mas já estão aqui 66%. Vá. Já temos 85 pessoas votaram. São os que vão ficar, são estes 66%. Ok, pronto. Quer encerrar? E temos um resultado muito parecido com o resultado da última pergunta. Em 63% das organizações não foi ainda criado o canal de denúncia, portanto, têm que criar o canal de denúncia, nomear o responsável ou a equipa dos responsáveis pelo canal de denúncia e todo o mecanismo para dar a sequência às denúncias que forem feitas. Os outros em que já foi criado o canal de denúncias estão de parabéns e agora vamos ter a certeza de que estamos com um canal de denúncias criados nos termos legais e que vamos dar o acompanhamento necessário, o seguimento necessário às denúncias que forem feitas. Há uma coisa que eu acho que esta lei é muito parecida com o RGPD e ambas muito parecidas com a norma da qualidade, que é, isto é um processo que nunca está concluído. É um processo de melhoria contínua. Ou seja, para quem já criou o canal de denúncia, agora temos que aprender com eles e temos que ir melhorando os aspectos onde ele eventualmente possa não estar ainda perfeito. Há entidades, inclusive, que são obrigadas, que são aquelas que têm que criar canais de denúncia externos, que têm que, de 3 em 3 anos, fazer um relatório para fazer uma avaliação da situação em que se encontram ao nível das denúncias. Pronto. Dizer-vos só que esta é uma questão, e eu até sou daquelas pessoas, e por isso é que guardo para o último e vou falar isto muito rapidamente. Eu até sou daquelas pessoas que não gosto muito de assustar com as contraordenações, mas elas existem. E se existem é por algum motivo, é porque estamos a falar de uma coisa séria o suficiente para preocupar o legislador e para não poder deixar esta matéria estar na livre discricionariedade das entidades empregadoras de aplico ou não aplico. Esta é uma matéria que tem que ser de aplicação obrigatória para que todos nós possamos
ter aqui um papel importante no combate à corrupção e ao branqueamento de capitais. Ninguém gosta de ouvir as notícias que nós ouvimos, por exemplo, e não estou aqui a dizer mal, mas é o que é factual, do Brasil e os casos de corrupção que acontecem. Portanto, não vamos querer que o nosso país se transforme em algo sequer palidamente semelhante a isto, e todos nós, é que o engraçado é que é assim, fala-se tantas vezes na corrupção, como se só os grandes autores da corrupção é que fossem os culpados dela, mas todos aqueles que diariamente vão compactuando com estas situações também são culpados de uma situação destas. Portanto, contraordenações muito graves, puníveis com uma coima que pode variar entre 1.000 e 25.000 euros se for uma pessoa singular, 10.000 a 250.000 euros se for uma pessoa coletiva, impedir a apresentação, por exemplo, para entidades que impeçam a apresentação ou o seguimento da denúncia, ou seja, criem ali um obstáculo e nem sequer permitam. Depois, num nível de gravidade um pouco menor, temos contraordenações graves, com coimas menores. Por exemplo, eu aqui fui sublinhando e fui destacando algumas que me parece que são aquelas que eu vou encontrando. Não dispor de um canal de denúncia interno sempre que tal esteja obrigatório, e nós ali vimos quem é que tem que o criar, ou dispor de um canal de denúncia interno sem garantias de exaustividade, integridade ou conservação de denúncias ou de confidencialidade, da identidade ou anonimato dos denunciantes ou da identidade de terceiros mencionados na denúncia, ou sem regras que impeçam o acesso a pessoas não autorizadas. Ou seja, não ter um canal de denúncia é, do ponto de vista contraordenacional, tão grave como ter um canal de denúncia que não cumpra com todos estes requisitos. A recepção ou seguimento da denúncia em violação dos requisitos de independência, imparcialidade e da ausência de conflitos de interesses. E esta é uma das razões pelas quais eu acho que é muito interessante nós criarmos uma equipa de responsáveis pelo canal de denúncia e não uma pessoa só responsável pelo canal de denúncia, para garantir que esta independência, imparcialidade ou ausência de conflitos são uma realidade. Dispor de canal de denúncia interno que não garanta a possibilidade de denúncia a todos os trabalhadores, não garanta a possibilidade de apresentar denúncia com identificação do denunciante ou anónima, ou não garanta a apresentação de denúncia por escrito, verbalmente ou de ambos os modos, recusar a reunião presencial com o denunciante em caso de admissibilidade de denúncia verbal, a não notificação ao denunciante da recepção da denúncia ou dos requisitos para a apresentação da denúncia externa, a não comunicação ou a comunicação incompleta ou imprecisa ao denunciante dos procedimentos para a apresentação de denúncias externas às autoridades competentes, a não comunicação ao denunciante do resultado da análise da denúncia, se este a tiver requerido. Não dispor de canal de denúncia externa para as entidades que têm que o ter, dispor de um canal de denúncia externa que não seja independente e autónomo, ou que não assegure a exaustividade, integridade, confidencialidade ou conservação da denúncia, ou que não impeça o acesso a pessoas não autorizadas, não designar funcionários responsáveis pelo tratamento de denúncias, não ministrar formação aos funcionários responsáveis pelo tratamento de denúncias. Terceiro passo, após a nomeação da equipa responsável pelo canal, é necessário dar-lhes formação. Não analisar a cada 3 anos, isto é para as entidades que têm que ter canal de denúncia externa, está bem? Os procedimentos para a recepção e seguimento das denúncias, a fim de verificar se são necessárias correções ou se podem ser introduzidas melhorias. Não dispor de canal de denúncia externa que permita em simultâneo a apresentação de denúncias por escrito, verbalmente, com a identificação do denunciante ou anónimas, recusar reunião presencial com o denunciante, não publicar os elementos obrigatórios de forma facilmente identificável e acessível nos respectivos sítios da internet, não registar ou não conservar a denúncia recebida pelo período mínimo de 5 anos, isto é muito importante, até do ponto de vista da aplicação do RGPD, porque temos prazo de conservação obrigatória, ou durante a pendência de processos judiciais ou administrativos pertinentes à denúncia recebida, registar as denúncias registadas por contacto telefónico ou reunião presencial sem que o denunciante dê o seu consentimento, não permitir ao denunciante ver, retificar ou aprovar a transcrição ou ata da comunicação ou da reunião, não registar ou não conservar a denúncia recebida pelo período mínimo de 5 anos ou durante a pendência de processos,
e acho que estou a repetir-me outra vez. Bom, e acho que consegui cumprir com o prazo e, portanto, ainda temos agora meia hora para as vossas perguntas. Marisa, mais ou menos cumpri com o prazo, certo? Foi perfeita, não foi mais ou menos. Eu tenho aqui esta obsessão que é para não falhar com as horas, pronto. Não, foi perfeita. Estamos aqui a 2 minutinhos das 4, portanto acho que sim, que podemos iniciar aqui perguntas e respostas. Há uma nota que lhe quero dar e vem aqui, é mais um comentário do que propriamente uma questão, que é a Carla Venâncio, creio, que deixa como reflexão o facto de as pequenas organizações poderem não estar ainda, não serem nem conhecedoras da lei, nem das implicações desta lei. Concordo completamente. Concordo. Exatamente. E muito em resposta a isto mesmo, à Carla Venâncio, foi precisamente por isso que quando desafiamos a Filipa Matias Magalhães a trazer um tema, o tema que ela traz é precisamente este, porque a entrada em vigor da lei é relativamente recente, no entanto, é relativamente recente, mas não é assim tão recente. Não, já lá vai quase meio ano. Mas nós em Portugal somos pródigos nisto, não é? Porque nós andamos sempre na cauda. Aconteceu isto com o RGPD, acontece isto agora. E eu acho, e já agora, Marisa, perdoa-me só estar aqui a interromper, porque eu acho que só vem reforçar exatamente aquilo que está a dizer. Eu acho que há aqui um problema, e até por isso, e deixe-me aqui, por acaso, é aquilo que eu gosto de fazer. No outro dia alguém me dizia assim, porque aquilo que você faz nos livros, o Diário da República também devia ter uma ferramenta para descomplicar a lei, porque o Diário da República publica a lei quando ela sai, mas depois nós lemos e não percebemos, e é verdade. Eu acho que, tendo a lei aplicável a toda a gente, nem sempre é acessível a todos a sua compreensão, e portanto eu acho que muitas vezes acabam por andar, as pessoas não aplicam por desconhecimento, é bem verdade que o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém, mas por desconhecimento e porque as coisas não são tornadas práticas e acessíveis para que toda a gente perceba. E se calhar a comunicação social, às vezes, que anda tão preocupada com determinados temas, se calhar às vezes também se podiam assim preocupar um bocadinho com estas questões legais, não é? Porque isto é interesse público, não é? Isto é informação importante para todos. Essa é também uma mensagem importante que deixa e que sublinhou, eu estive aqui a ouvi-la atentamente, que é o combate à corrupção não se faz apenas pelos agentes formais, não é? É um bocadinho, quase podemos fazer aqui o paralelismo com as lideranças formais e informais. Compete a cada um de nós, nos seus diferentes papéis, estar atento a esta realidade e fazê-lo de uma forma, evidentemente, sem dolo e evidentemente no sentido de contribuir para o bem comum. Eu acho que não sei se aqui no chat me podem deixar também este de forma séria e responsável, que eu acho que também é o importante, porque depois às vezes nós também assistimos a uma coisa que eu acho que acaba por até perder a dignidade, que é, às vezes assistimos a algumas formas de combater a corrupção ou das pessoas se revoltarem contra algumas coisas, até às vezes tão rudes, tão banais e tão pouco dignas, que depois acaba por estas atitudes que são sérias e que devem ser importantes acabam por perder a força, não é? Porque nós pomos tudo no mesmo saco. Exatamente. Portanto, aqui nós, enquanto audiência, temos de ter todos esta percepção. É importante desenvolvermos a maturidade que a lei exige. Esta lei exige também maturidade por parte não apenas dos denunciantes, dos denunciados, dos gestores de canal de denúncia, é uma maturidade. Ora bem, então vamos começar aqui com as nossas perguntas e respostas. Okay. O meu maior receio nesta fase é que comecem a pôr perguntas no chat e eu ainda estou com as perguntas anteriores, mas eu vou tentar. Okay. A primeira pergunta é se os slides vão ser disponibilizados. Sim, vão. Sim, vão. Essa já respondi. Sim, vão, e nós vamos enviar a todos. Eu peço no final deste webinar, já agora parênteses, no final do webinar vocês vão receber o inquérito, no final, hoje ou amanhã, o inquérito da sessão e, portanto, a todos os que respondem ao inquérito, nós temos a indicação de que estão presentes e serão enviados os diapositivos, bem como também depois o certificado de participação.
Portanto, aqui, Alzira Figueira e Nádia Mira, que nos acompanham da Câmara de Serpa, partilham as duas uma mesma questão, que é, considera necessária e eu não sei se será mesmo a AIPD, para a implementação do canal de Uma denúncias, mas avaliação em de inglês. impacto, tratamento de dados. Ok, pronto, então considera necessária uma avaliação deste impacto para a implementação do canal de denúncias? Sim, não, qual é a sua opinião? Não. Não, e nem hesitem em dizer que não, porque o tipo de dados que são recolhidos e tratados não são, na grande generalidade das vezes, dados sensíveis e não oferecem grande risco para o respectivo titular. Portanto, não considero que seja necessário. Eu creio que esta, no decorrer da apresentação, também já respondeu, que é da Adelaide Montenegro. Se as entidades públicas podem partilhar estes canais. Portanto, ela faz a pergunta ao contrário, e as entidades públicas também não podem partilhar estes canais? Podem ou não? Podem, as juntas de freguesia, por exemplo, podem partilhar estes canais se tiverem entre 50 e 240, mais de 50, mesmo que tenham mais de 50 trabalhadores, mas com menos de 10 mil habitantes, podem partilhar o canal entre várias. Pronto. Até, por exemplo, as Associações Nacionais de Municípios, a Associação de Freguesias, a ANAFRE, pode criar um canal que possa servir para várias entidades, sim. Eu creio que, inclusivamente, isso está partilhado na apresentação. Há uma parte Sim. em que falou disto. A Sara Feio também lança-nos aqui uma questão, lança-nos não, ela confirma, existe também um Mecanismo Nacional Anticorrupção, MENAC, que é a Autoridade Nacional de Controlo ao abrigo desta nova legislação. Uhum. O Miguel Fernandes, que a cumprimentou, lançou também uma questão, se o encarregado de proteção de dados pode ou não ser responsável pelo canal de denúncias. Olha, Miguel, vou-lhe dizer com toda a sinceridade que o caso que eu conheço, da pessoa que já foi nomeada responsável, é justamente a encarregada de proteção de dados de um determinado organismo. E pode. E pode por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que não há conflito de interesses, mas eu volto a dizer que eu acho que o ideal não é nomear uma pessoa só, o ideal será nomear uma equipa de responsáveis pelo canal de denúncia para não entrarmos aqui em contradição. Espera lá, o Miguel Fernandes que está a falar é da Câmara de Famalicão? Fez a questão? Miguel Fernandes confirma, e com certeza será alguém que a reconheceu, por isso é que eu lhe disse. Que é capaz de ser da Câmara de Famalicão, pronto. Eu tenho muitos amigos lá e ele é um deles. Pronto, então dizia que eu acho que até faz sentido que seja, até porque esta é uma das matérias onde que cabe no âmbito de aplicação desta lei e, portanto, a mim até me faz algum sentido. Embora eu diga sempre que eu preferia que, em vez de ser uma pessoa só, fosse uma equipa. E por acaso houve uma coisa que eu não frisei aqui, também porque não tivemos tempo para falar de tudo, mas a gestão do canal de denúncias, a criação do canal de denúncias e a implementação pode ser feita de forma interna ou externa, mas o acompanhamento e o seguimento da denúncia tem que ser feito de forma interna. Portanto, ser nomeado alguém internamente tem que ser. O que eventualmente pode acontecer é que numa ou noutra matéria tenhamos que recorrer a alguém externo. Ou então, internamente, ter uma equipa. E quando eu digo equipa, até pode ser uma equipa de 2. Pronto. Mas ter uma equipa que nos dê apoio aqui nesta matéria. Sim. Fica então aqui o sublinhado da necessidade do conjunto, não é? Para partilhar as responsabilidades e, ao mesmo tempo, o DPO pode ser então. Daniela Gonçalves diz, no caso de um município, pode diferenciar-se a utilização do canal interno e externo? Pode. Eu creio que sim, que os municípios podem fazer esta diferenciação, mas já agora eu acho que não há. Ora bem, canal de denúncia externo. Deixe-me já ver aqui, para lhe dizer com toda a certeza aquilo que estou a afirmar. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Denúncia externa. Ministério Público, órgãos de polícia criminal, Banco de Portugal, autoridades administrativas independentes, institutos públicos, as autarquias locais estão aqui, pronto. E todas as entidades que são obrigadas a ter um canal de denúncia externa têm que diferenciar canal de denúncia interna da externa, sob pena daquela contraordenação grave e não muito grave. Olha, estas são as maravilhas de nós termos não apenas especialistas ao comando, como também gente muitíssimo bem informada do outro lado. Enquanto eu lia, dizia-nos aqui o João Monteiro, não só podem, como são obrigados. Portanto, pronto. Os dois aqui ao mesmo tempo. Contraordenação, se não o fizerem. Sim, obrigada, João.
encontramos aqui naquilo que é a resposta certa. A Maria Costa pergunta, e isto parece-me que pode trazer aqui alguma, como se costuma dizer na gíria, água no bico, não é? A Maria Costa pergunta se os concursos de pessoal também estão excluídos desta lei. Estão, Certo? estão. E porquê? Claramente, porque relativamente, e ainda bem que faz esta pergunta, Sim. porque há outros mecanismos para nós sancionarmos qualquer ilegalidade ou qualquer omissão no âmbito de um procedimento concursal. E não passam pela denúncia a este nível. Pronto. Portanto, da mesma maneira que eu lhe disse que atos e omissões que consubstanciam uma situação de assédio moral não é nesta lei e por este canal que vão ser resolvidos, também agora que lhe vou dizer que qualquer situação de irregularidade num procedimento concursal também não é por esta lei que vai ser resolvida. E aqui muito no sentido de proteger até a própria, lá está, até a própria lei e o âmbito da lei. Sim, é muito específico. É mesmo para questões relacionadas com o branqueamento de capitais e com a prática de atos de corrupção. Ora, o Nuno Libânio... Carla, deixa-me só dizer, Carla, ainda bem que este bocadinho de tarde me deu a oportunidade de também falarmos de uma coisa que ainda não conhecia. Mal de nós, se achávamos que conhecíamos todos. Estou a brincar tudo. Portanto, ainda bem. E concordo consigo. Muitas entidades não conhecem esta norma. Ou então conhecem e acham que isto é lá para os grandes e que não é nada com eles. Pronto. Ora, o Nuno Libânio diz-nos o seguinte: deu o exemplo de uma resposta a dar quando a denúncia não cai no âmbito da lei. Nestas situações, devemos dar a devida sequência nos termos de CPA, encaminhando para os serviços competentes, certo? Então, sim ou não? Não, por acaso não. O que a lei diz é que, quando não cabe no âmbito da nós em 7 dias temos que responder ao denunciante o que é que foi feito com a sua denúncia. Se não couber no âmbito de aplicação desta lei, nós só temos que dizer que não cabe no âmbito de aplicação, que cabe ao denunciante encontrar os meios adequados, até porque aqui é muito... E o CPA também lhe diz que... Primeiro porque esta lei diz mesmo como é que como é que deve ser o procedimento. Portanto, norma especial afasta a norma geral, não é? E depois porque mesmo o próprio CPA vos diz que nós só temos que encaminhar para a entidade competente naquela matéria se soubermos quem é. E repare que aqui nós podemos estar a falar de queixas, queixinhas e desabafos nas mais diversas áreas. E garantidamente que nós não vamos saber para onde encaminhar a maior parte das matérias. Até lhe vou dizer... Até há queixas que às vezes apresentam que nós não só não sabemos para onde encaminhar, como aquilo é mesmo isto. É um desabafo de alma, pronto. E, portanto, fazer o quê? É dizer não cabe no âmbito de aplicação desta lei, pronto. Mas não aplicamos o CPA porque a própria lei prevê um procedimento específico. O Nuno continua a sua questão e aqui na área das contraordenações. Quanto à contraordenação pela falta de formação aos funcionários, tenho uma dúvida. Quais as entidades credenciadas para ministrar nesta formação? No caso da AP, nem o INA, nem o CEFA têm ainda disponível qualquer formação. E não há entidades ainda credenciadas. Nós estamos tão habituados a isto, não é? Já com o RGPD houve aqui um disputar de entidades credenciadas para dar formação em RGPD, quando isto não existe, e o próprio legislador nacional veio dizer que por enquanto não existe e que no futuro, quando existir, são credenciados por entidades próprias. Houve encarregados de proteção de dados certificados, coisa que também não existe. Portanto, por hora, não há entidades credenciadas para ministrar esta formação. Por hora, o que há é, eventualmente, cursos dados por alguém que, por estar a trabalhar nesta lei, vos possa ajudar na sua implementação. No futuro. No futuro é possível que até se venham a certificar entidades. Eu gostava era daqui nós fazermos o paralelo com o RGPD, porque com o RGPD também houve muitas entidades a dizerem falsamente que eram entidades certificadas para dar formação, tanto que a Lei de Execução Nacional veio dizer isso mesmo, que quando houver, serão certificadas pela Associação Portuguesa da Certificação, a APDI ou qualquer coisa assim, pronto. Mas está lá, numa norma. Se calhar no final eu também posso acrescentar aqui alguma coisa ao Nuno Libânio.
A Alzira e a Nádia Mira, novamente da Câmara de Serpa. Eu acho curioso porque as duas estão identificadas e bem. Entraram estas meninas, Marisa, se esta formação fosse presencial, eu iria-lhes pedir para trazer um queijinho de lá, para a formação. A sorte delas é que não é, pronto. A sorte, não pode ser, isto não pode ser, senão tinha que ir a muitos sítios que tem muita coisa boa em muitos sítios. Eu sei. Dizem-nos elas, no que respeita à tramitação do seguimento das denúncias, em que momento considera que o responsável máximo da entidade deve ter contacto com a denúncia? Será que o responsável máximo tem contacto com a denúncia? Pois, eu acho que só tem na medida em que possa ser visado. Eu não sei se vocês me estão aqui a querer perguntar alguma coisa do género de se o responsável pela tramitação e pela investigação detectar que há alguma irregularidade, se incorre numa espécie de violação do dever de lealdade por o estar a fazer nas costas do responsável máximo da organização. Mas se a pergunta é essa, não há nada que obrigue o responsável pelo canal de denúncias a comunicar ao seu superior hierárquico, até porque não se esqueçam que isto está abrangido não só pelo dever de anonimato da pessoa que faz a denúncia, de todos aqueles que são visados, inclusive é do visado, e também pelo segredo de que qualquer investigação deve seguir e, portanto, só mesmo em caso de efetivamente se comprovar que houve de facto esta tal violação da ação ou omissão, é que então aí deve ser comunicado, mas durante o tempo de investigação eu acho que não, por estes princípios que acabei de vos dizer. E porque nós temos que nos habituar a que se as pessoas são nomeadas para o exercício de uma determinada função, é seu dever guardar sigilo quanto àquilo que fazem, porque isso implica normalmente dados pessoais, e os dados pessoais só podem ser acessíveis a outros, mesmo que dentro da mesma organização e mesmo que façam parte dos corpos sociais, ou neste caso dos dirigentes máximos, só podem ter acesso a eles se for relevante, necessário e fundamental para o exercício das suas funções, e neste caso pode não ser. O Vasco. Eu não sei se a Alzira e a Nádia se querem clarificar em relação à pessoa que entendem como responsável máxima, deduzo que estejamos a falar do presidente, mas creio que a resposta também já alinha este princípio do não envolvimento, não é? Pois, exatamente, presidente da Câmara. Aqui é o dar a conhecer ao Presidente da Câmara a denúncia. Dar-se-á se efetivamente se comprovar que alguma coisa aconteceu e que seja necessária a sua intervenção para terminar esta ilegalidade, aí dar-se-á garantidamente. Depois, o Vasco Silvério também nos coloca a seguinte questão, sendo que nos coloca, sendo que a contratação pública é tão badalada quando se abordam os mecanismos anticorrupção, não fazia sentido também falar-se no controle da execução de empreitadas de obras públicas? Entra no âmbito da contratação pública. Portanto, não vejo porque não. Eu acho que a execução das empreitadas de obras públicas, entrando no âmbito, sendo na parte da execução, não vejo porque que não posso entrar. Eu creio, não sei se o Nuno, estou a fazer aqui, o Vasco, se estou a fazer aqui adivinhação, é no sentido de, também um bocadinho indo ao encontro daquilo que foi dizendo na apresentação, muito daquilo que nós ouvimos também pela comunicação social em relação à corrupção, muito do que ouvimos está muitas vezes ligado a esta questão das empreitadas, das obras públicas, e eu parece-me que aqui vai no sentido de distinguir, faz parte da contratação pública, mas vai no sentido de tornar isto ainda mais distinto, por ser uma área onde facilmente encontramos anúncios de corrupção. Sim, mas tem que caber no âmbito de aplicação do artigo 2º. Junto. O João Monteiro está a dizer, no meu entendimento, os procedimentos de RH estão abrangidos em algumas situações. João, não se importa de clarificar em quais? É que eu não encontro no elenco do artigo 2º. E por outro lado, porque não encontro, portanto, à partida estão excluídos, a não ser que sejam relacionados com a questão de dados pessoais. Tirando esse, não estou a ver como.
e por outro lado, porque a própria Lei do Trabalho em Funções Públicas e mais recentemente este diploma do procedimentos concursais na administração pública tem mecanismos próprios, portanto, se temos normas especiais, não vejo porque tínhamos que ir para estas normas gerais. Por outro lado, porque olhando para aquilo que é o âmbito e o objetivo essencial desta norma, não é? Que é a questão do combate à corrupção e branqueamento de capitais, não estou a ver como, mas se me quiser clarificar, gostaria de perceber o que é que está exatamente aqui, a que situações é que se refere. Vamos então ver se é o João, eu não vi essa... É o João Monteiro, sim. João Monteiro. Eu a última questão que retirei aqui do nosso chat vinha da Daniela Gonçalves. Sim. A implementação deve ser feita através de regulamento externo. Era esta, certo? Eu não vejo a necessidade de fazer regulamento externo, até porque um regulamento com eficácia externa temos que aplicar as regras que vêm no CPA. E as regras que vêm no CPA obrigam-nos à sua publicação, ao prazo para consulta pública e depois publicação em Diário da República para se tornar eficaz. Mas também só se aplicam quando produz eficácia externa. E uma vez que estes canais se destinam especificamente aos trabalhadores e a todos aqueles que tenham um vínculo com a entidade empregadora, não vejo porque é que tenha que ser um regulamento externo. O existir um regulamento que nos crie a tramitação e estas regras de implementação parece-me que é uma ótima solução. Até porque é uma medida de compliance, não é? Porque é uma forma de provar que até pode não ter acontecido pontualmente alguma coisa que a lei prevê que deva acontecer, mas de facto nós estamos preparados e temos aqui, estamos bem documentados para provar que estamos a implementar a lei. O João Monteiro diz, porque integram o âmbito da contratação pública, se existir corrupção no sentido de se viciar determinado procedimento de RH, por exemplo, não integram o âmbito de aplicação da contratação pública, porque aí é diferente, porque, aliás, o Código dos Contratos Públicos exclui a sua aplicação aos procedimentos concursais na administração pública. Portanto, se é o próprio Código da Contratação Pública a dizer que aquelas regras não se aplicam aos procedimentos concursais, nós não podemos fazer esta primeira afirmação. Sim, é verdade, se existir corrupção no sentido de viciar um determinado procedimento. Mas aí já temos, e aqui complementam-se tão bem, João, as regras da Lei do Trabalho em Funções Públicas, as regras da portaria do procedimento concursal, que se complementam com as regras dos impedimentos e das incompatibilidades que existem, das escusas e suspeições que existem no CPA, que eu acho que temos mecanismos próprios para podermos agir. Não vejo, acho mesmo que não integra este âmbito de aplicação. Fernanda Ramalhoto também está aqui a acrescentar, não sei se ainda neste âmbito, fundamento da lei, a proteção do denunciante. Sim, para a Fernanda Ramalhoto, eventualmente a aplicação RH pela questão da celebração da prestação de serviços, artigo 10 e 32 da Lei de Trabalho em Funções Públicas. Só por aí, Fernanda. Só mesmo por aí, porque relativamente aos procedimentos concursais dos trabalhadores, não. Ora bem, então vamos lá ver. Eu agora se calhar vou mudar só aqui de tema, mas recuperando uma dúvida de Daniela Gonçalves. Continua com uma dúvida. O município tem um canal interno para trabalhadores e pessoas com vínculo e o canal externo destina-se a quem? Não é para as restantes pessoas, municípios em geral? Não. O canal externo é para todos os trabalhadores, prestadores de serviços, todas as pessoas que trabalham numa determinada entidade e que não têm na sua própria entidade onde trabalham a forma de fazer esta denúncia. Esta lei aplica-se apenas e só, e até lhe vou ler, que é para dizer exatamente os termos em que ela circunscreve o seu âmbito de aplicação, está bem? Quem é que são considerados denunciantes para efeitos desta norma? A pessoa singular que denuncia ou divulgue publicamente uma infração com fundamento em informações obtidas no âmbito da sua atividade profissional, independentemente da natureza desta atividade e do setor em que é exercida, é considerada denunciante. Para efeitos do número anterior, podem ser considerados denunciantes designadamente os trabalhadores do setor privado, social ou público,
os prestadores de serviços, contratantes, subcontratantes e fornecedores, bem como quaisquer pessoas que atuem sob a sua supervisão e direção, os titulares de participações sociais e outras pessoas pertencentes aos órgãos de administração ou de direção ou a órgãos fiscais ou de supervisão de pessoas coletivas, incluindo membros não executivos, voluntários, estagiários não remunerados ou não. Ou seja, Daniela, é apenas e só para pessoas que têm um vínculo que pode ser laboral, de voluntariado ou de estágio ou de pertença aos órgãos sociais, com a entidade relativamente à qual pretendem fazer a denúncia. Relativamente ao município em geral, pois terá as formas normais de reclamar, que pode ser, por exemplo, junto da Provedoria de Justiça, pode ser junto do Ministério Público, das entidades competentes nas respectivas matérias. A Daniela já estava, ela já tinha, com uma grande onomatopeia, já tinha feito luz também. E vamos fechar aqui este momento de perguntas e respostas com a Carla Venâncio, que nos deixa mais uma questão, e obrigada pela sua entrega nestas questões, Carla. Deverá ser revisto o plano de gestão de risco de corrupção e infrações conexas? Acho que sim. Ao abrigo desta... Acho que sim. Acho que tem que ser, faz sentido, porque agora temos mais um mecanismo de contributo para combater a corrupção, sim. Okay. Acho que sim, Carla. E acho que a sua pergunta faz todo o sentido e é muito pertinente. Muito no alinhamento daquilo que vem sendo a mensagem a passar. Portanto, fechamos Exatamente. Aqui com uma pescadinha de rabo na boca. As coisas têm que estar efetivamente... E acho que temos aqui uma equipa de trabalho para combater a corrupção e o branqueamento de capitais. Está a ver? Fosse o mundo todo ou o nosso país feito de pessoas assim, sensibilizadas e com vontade de fazer alguma coisa. É isso mesmo, mas essa é a nossa convicção, não é? Essa é de facto a nossa convicção, e as pessoas quando se disponibilizam para isto é porque de facto vêm estas vontade de mudar. Exatamente, vêm estas matérias como importantes, mas a mensagem a sublinhar é mesmo esta questão da integração, mecanismos avulsos, coisas, e agora volto aqui aos seus manuais práticos, não é? Aos seus manuais práticos e às descomplicações. Tudo aquilo que é avulso dificilmente tem o mesmo impacto do que as sinergias que podem ser criadas, tanto nesta relação aqui dentro dos webinars, com a presença dos especialistas que estão a montante das nossas preocupações, porque as nossas preocupações já resultam um bocadinho quando as coisas já estão no terreno. Portanto, aqui à Filipa, eu agradeço-lhe muito, eu agradeço sempre porque eu fico sempre elevada nestes webinars. Tão querida! Porque eu já partilhei isto várias vezes, a minha formação de base é a psicologia, portanto há matérias aqui que são mais difíceis para mim, mas é sempre muito importante, o meu barómetro é sempre este, se é claro para mim, é porque foi descomplicado o suficiente para que quem está do outro lado, independentemente da sua função e do seu nível de proficiência nas matérias, compreender também, e é aquilo que se pretende. Um espaço de formação deve ser um espaço em que todas as coisas parecem simples. Não tem que ser, elas só são simples porque quem está do outro lado se dá ao trabalho de as descomplicar. E, portanto, em nome da Incurso e em meu nome, agradeço-lhe a forma leve com que trouxe uma mensagem tão importante, o papel de cada um, a importância de conhecermos a lei, a importância de percebermos a sua aplicação. Há outras, e aqui, perdoem-me, até decorrente das questões que foram colocando, não é? A questão dos procedimentos concursais, há denúncias que não cabem neste espaço, o propósito da lei é outro, ainda que deva estar integrado no combate à corrupção e nestes mecanismos que o país, com alguma maturidade, tenta criar. Portanto, é verdade. Muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez, foi um prazer. A quem nos acompanha, eu sugiro sempre isto, mas também é importante, sugiro-vos que nós vamos ter no próximo mês um momento de formação mais aprofundado em relação a esta matéria, também pela mão da doutora Filipa Matias Magalhães. Vejam o programa, vejam se vos faz sentido aprofundar e se não for do vosso espectro, haverá com certeza na vossa equipa alguém que necessita desta informação. Portanto, mais uma vez, acompanhem aquilo que nós vamos fazendo, que os especialistas vão fazendo também, e espero voltar a ver-vos mais uma vez nesta casinha pequenininha. Eu vou agora deixar-vos aqui
também projetado o próximo webinar que vamos fazer. Também uma matéria que, mais uma vez, resulta da aplicação da lei e que ainda estamos anos-luz de onde devíamos estar, que é a faturação eletrónica. Portanto, passo também aqui a palavra, que será o próximo webinar do mês de novembro. Doutora Filipa Matias Magalhães, muito obrigada pela Obrigada a todos, fiquem bem, beijinhos para todos e bom trabalho, está bem? E voltamos a ver-nos. Obrigada, obrigada e beijinhos. Muito Beijinhos obrigada. a todos.